Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pela sua companhia. Como é que você está avançando na sua vida? Como é que está a sua caminhada? Por um acaso, você tem a sensação de que está um pouco devagar? Ou então uma sensação de que algo te prende e dificulta a tua caminhada? Parece que você não consegue avançar muito. Se esse é o seu caso, eu tenho uma palavra específica de Deus para você. Agora, se não é o seu caso, pelo menos ouça essa palavra e ajude alguém que talvez está passando por essa situação. Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus que vai te ajudar a avançar muito, muito mais em todas as áreas da sua vida com base no Evangelho de Jesus. Mas antes, por favor, já dá o seu like aí, aperta o gostei, compartilhe o link dessa palavra, inscreva-se aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem 3 novos vídeos. Às 0 hora tem palavra de hoje, às 15 para as 6 da manhã tem oração de hoje, e às 15 para as 8 tem 60 segundos de Bíblia. Muito obrigado por você me acompanhar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos 14 a 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Esse trecho das Escrituras, ele é narrado no Evangelho de Mateus, imediatamente depois que Jesus ensina os seus discípulos a orar. E Jesus faz menção da oração do Pai Nosso. Então Jesus passa um modelo de oração que tem essa finalização. E eu quero aqui me prender, concentrar aqui a minha atenção, e eu quero que você também concentre a sua atenção nesses versos finais, porque aqui tem uma chave preciosa para que a gente possa avançar na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental e também na nossa vida profissional. Sabe por quê? Todo o Evangelho de Jesus, quando aplicado na nossa vida, na forma como a Bíblia ensina, ele traz uma transformação para nós. Ele começa transformando o nosso interior, o nosso coração. Ele começa trabalhando na nossa vida espiritual. E à medida que a nossa vida espiritual vai entrando no rumo certo, vai entrando no prumo, como diriam os arquitetos, a nossa vida sentimental, ou seja, os nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta, eles também vão sendo transformados. E à medida que a gente está bem na vida espiritual, na vida sentimental, o nosso rendimento na vida profissional, ele cresce. A nossa vida, ela fica uma vida mais desembaraçada e assim a gente pode avançar, a gente pode andar mais rápido, a gente pode vislumbrar novas oportunidades, a gente pode trabalhar com mais afinco, a gente pode produzir muito mais com muito menos e de forma mais leve. Todavia, se a gente não prestar atenção no que diz a palavra, no que está no Evangelho, e se a gente não praticar as palavras de Jesus, automaticamente a gente vai ficar preso, a gente vai ficar amarrado, a gente vai viver uma vida de aparências. Mas aqui hoje, o nosso Senhor Jesus, por meio da sua palavra, convida a mim e a você para prestar atenção nisso. Porque falando com os seus discípulos, ele está dizendo: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros. Note que quando Jesus está falando sobre isso, está ficando para mim e para você muito claro que no decorrer da caminhada,
nós vamos em um momento ou outro sofrer uma ofensa ou cometer uma ofensa. E a gente não deve se assustar, ficar alarmado com isso, não deve entrar em crise por causa disso. Porque Jesus sabia disso, que nós seríamos pessoas suscetíveis a errar e também sofrer situações em que erraram conosco. O problema não está aí. O problema está em você não reparar o erro e você ficar amargurando essas coisas. Então, se você sofreu uma ofensa, perdoe. Se você cometeu uma ofensa, peça perdão. Porque quando a gente faz isso, quando a gente perdoa as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também nos perdoa. Agora olha só que dura sentença que saiu da boca de Jesus Cristo aqui nessa palavra. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, isso é muito sério. Nós temos aqui as palavras de Jesus. Não é esse ou aquele profeta que disse isso, é o próprio Jesus falando em nome de Deus. Ele está dizendo que se a gente não se perdoa, nós também ficamos sem receber o perdão de Deus. Imagine que Jesus morreu na cruz, derramou sangue inocente para nos comprar um perdão que pode ficar retido se nós não tivermos a consciência de que na medida que Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. E se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então, eu quero hoje pedir para você analisar a sua vida. Não sou eu que conheço a sua vida, você que conhece Deus. Como está a sua vida? Se você percebe que a sua vida às vezes está um pouco amarrada, truncada, se a tua vida está pesada, está difícil, será que você não está precisando averiguar se você está vivendo talvez sem resolver uma situação? Talvez uma situação na sua família, no seu trabalho, com uma pessoa da igreja. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não entra num acordo, num acerto, a gente não tem ali um conserto, a gente começa a viver uma vida pesada e amarrada. Olha, antigamente, as pessoas que treinavam para as Olimpíadas, especialmente aqueles atletas que precisavam correr muito, eles colocavam umas tornozeleiras com pesos nas pernas, sabe, ali na canela, colocavam as tornozeleiras com pesos. E esses pesos, quando eles iam correr, dificultava a corrida. Esses pesos, eles tornavam a corrida muito mais castigante, muito mais sofrível. Eles tentavam correr mais e não conseguiam porque eles estavam com aqueles pesos nas canelas ali, naquelas tornozeleiras. Mas isso era um treinamento. Depois, eles tiravam esses pesos e corriam sem os pesos, e então eles percebiam que, depois que tiraram os pesos, eles conseguiram avançar muito mais. Se antes do treinamento eles conseguiam correr, por exemplo, a 10 km por hora, depois que eles passavam por esse treinamento, eles conseguiam aumentar muito mais. Por quê? Porque eles se acostumaram a correr com a coisa pesada e depois que eles tiraram aquilo, eles ficaram mais leves, corriam muito mais do que antes de fazer esse treinamento. Da mesma forma, hoje, se você decidir soltar esses pesos, entrar numa vida de perdoar e ser perdoado, a sua vida vai ser muito mais leve, você vai correr muito mais e abraçar a sua vitória bem mais cedo. Faça isso hoje em nome de Jesus, e eu quero orar para que Deus te dê força, porque tem vitória esperando por você, mas depende da sua postura. Deus quer e o Espírito Santo pode te dar força. E assim você vai fazer valer o sacrifício de Cristo na cruz, perdoando e sendo perdoado. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, eu sei que o perdão não é nada fácil para nenhum de nós, mas o Senhor nos deu o exemplo. O Senhor nos perdoou de algo imperdoável. O Senhor foi capaz de, mesmo nos amando e entregando o seu Filho para morrer por nós, o Senhor viu o seu Filho ser insultado, desprezado e humilhado naquela cruz, inclusive por aqueles a quem ele veio salvar.
Meu Deus, o Senhor sabe bem a respeito de perdão. Foi o Senhor que disse por meio de Jesus que nós não devemos perdoar até 7, mas até 70 vezes 7. Ensine-nos a perdoar e receber o teu perdão, e ter uma vida mais leve, e a viver com maior alegria no coração. Ajude-nos, ó Deus, a ter forças para liberar perdão, para perdoar, e assim também receber o teu perdão e avançar na nossa corrida, a conquistar aquilo que o Senhor tem para nós e ser bênção na nossa família, para as pessoas que nós amamos. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora deixa eu te dar um recado. Eu vou dar uma procurada aqui, provavelmente nas livrarias Família Cristã você vai encontrar livros acerca de perdão, e eu vou deixar aqui um link de livros que falam sobre perdão. E você, sem dúvida nenhuma, pode também aprender muito sobre isso se assistir o nosso vídeo que fala como perdoar aquele que destruiu a nossa vida. Tem um vídeo que fala muito sobre isso, eu vou deixar o link para você acompanhar. E também, se você quiser adquirir uma literatura sobre isso, tem o link das livrarias Família Cristã. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar essa palavra.